Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, a nossa aula de hoje vai tratar de um tema de extrema importância, né? Não somente dentro do conceito empresarial, mas sim de todo o conceito, contexto gerencial da nossa vida, que é a gestão do conhecimento empreendedor, o raciocínio e a criatividade do empreendedorismo. Essa aula vai ter uma continuidade na próxima semana, onde eu vou falar um pouco mais também sobre a visão do empreendedorismo, ou seja, um pouco mais específico sobre o conceito do empreendedorismo. Aí vocês falam, professor, mas o que tem a ver empreendedorismo com a parte administrativa e hospitalar? Tem tudo, pessoal. Se vocês vão perceber que eu vou dar uma contextualização para vocês, uma explicação, que o empreendedorismo é extremamente em cima de pensamentos, de raciocínio e de criatividade, correto? E isso vai complementar tudo que a gente viu até agora, né, dentro desse conceito gerencial e empresarial que a gente não só utiliza para a área profissional, mas sim também para a área pessoal, né? Eu sempre venho falando para vocês que a gente vai entrando dentro de um espiral do conhecimento administrativo e vai montando um quebra-cabeça, correto? Tá? Por quê? A nossa disciplina já está chegando aí ao término, correto? Então eu tenho com a aula de hoje mais 4 aulas, né, para terminar a nossa disciplina. E aí eu vou abordar esses dois conceitos aí, né, tanto a gestão do conhecimento empreendedor e a visão empreendedora na próxima semana. E aí eu finalizo com a parte da saúde hospitalar, que aí eu vou direcionar todo o contexto que a gente aprendeu de forma gerencial para a área da saúde, fazendo um fechamento da nossa disciplina. E na última aula nossa, eu vou dar uma revisão de todo o conceito da estrutura organizacional para cá, do qual foi discutido, porque eu vou dar mais uma avaliação remota, do qual eu já até fiz na primeira parte da nossa disciplina, correto? A gente fez uma avaliação remota, do qual vocês desenvolveram lá em cima daquele quiz, daquelas questões e me responderam, correto? Então eu vou fazer novamente, mas não vai cair todo o conteúdo da disciplina, só o conteúdo da estrutura organizacional para cá, correto? E aí a gente finaliza, mas com certeza, né? Claro, eu já deixo bem ciente vocês que para vocês desenvolver a avaliação, eu vou fazer uma revisão, né, desses conceitos que a gente abordou, correto? Igual eu fiz na avaliação passada. E vai ser bem interessante, tá? Então aproveitem muito esse vídeo, porque esse conteúdo no ensino presencial, pessoal, infelizmente, às vezes eu não consigo dar ele, entendeu? Eu não consigo explicar sobre a gestão do conhecimento, empreendedor, tal, dentro da disciplina de vocês. E aqui eu consegui abrir um espaço, né, do qual eu já estou me planejando para as próximas turmas também, eu poder passar isso, né, dentro do ensino presencial, porque é um tema extremamente interessante, não somente, como eu disse, para a área empresarial, mas para a área pessoal, para a área da vida, correto? Então eu convido a vocês que assistam esse vídeo, né, fiquem atentos, peguem o material de vocês, o caderno de vocês, anotem, né, para refletir em cima disso, porque eu creio que vai ajudar muito no desenvolvimento tanto pessoal e profissional de vocês, correto? Então, o tema da nossa aula de hoje é gestão do conhecimento empreendedor, o raciocínio e criatividade do empreendedorismo. Vem comigo que a gente vai ter muito conhecimento hoje, correto? Vamos lá. Antes disso, antes da gente entrar dentro desse conceito que a gente vai falar hoje, só para lembrar, a gente definiu, né, finalizou aquela parte da formação de líderes, embasando os valores humanos, parte 1 e parte 2. Eu tenho certeza que foi de alta valia para vocês, né, um conteúdo muito significante para o desenvolvimento da nossa vida também, né, não só profissional, mas pessoal também, no geral, né? Então a gente falou na semana passada sobre a conceituação de liderança, bem específico, o que é ser chefe, o que é ser líder, fez um paralelo entre esses dois conceitos, né? O líder da sua equipe foi muito legal, citei vários exemplos e citei o grande exemplo da nação
como ser humano que foi Jesus Cristo, né? Que na aula que vem eu também vou falar bastante de Jesus como um empreendedor humano. Vocês vão gostar muito, eu acredito nisso. E também para finalizar o que a gente, a parte da formação de líderes, a gente falou dos estilos de lideranças que motivam uma equipe. Então foi um conteúdo muito agregador, né, que fez uma interligação, uma interdisciplinaridade do que a gente já vinha falando, né, desde o comecinho lá da ciência, arte e teoria, de analisar a administração como gestão, aí a gente falou da parte organizacional, de como que é constituída uma empresa de forma gerencial, né? Falamos também dos pilares da educação, falamos também das funções administrativas, dos aspectos de missão, visão e valores. E dentro dessa parte de liderança, eu tenho certeza que a gente interligou todos esses pontos, né? Como eu sempre falo, a gente vai entrando no espiral do conhecimento administrativo e montando esse quebra-cabeça. Então, cada semana a gente vai montando, vai colocando uma peça nesse quebra-cabeça do conhecimento, né? Que é analisar a administração como uma disciplina gestora, né? E aí a gente vai trazendo com as atividades que eu passei para vocês, né? Principalmente os estudos de casos que eu li, as reportagens que a gente desenvolveu até o momento na disciplina, voltada para a área da saúde, para a área hospitalar, né? Analisando os erros gerenciais que infelizmente no nosso país tem, né? Erros de liderança, né? Erros administrativos, de burocracia, de corrupção em cima disso, infelizmente. Mas tudo isso é para a gente observar o quanto que é importante a gente ver essa disciplina como gestão. Porque se fosse utilizado, não só, claro, a gente está falando aqui mais do conceito para a área hospitalar, mas em todos os segmentos empresariais e também trazendo para a nossa vida, eu acredito que o nosso país seria muito melhor do que é. As pessoas tinham um modo de pensar melhor, né? Como já teve há muitos anos atrás, correto? Mas não é o caso de hoje. E eu deixo bem claro porque eu não omito essa informação. A gente tem que ser bem sincero no que está falando, né? Observar que hoje a nossa educação é falha, por quê? Porque a gente não tem uma gestão eficiente, não só agora, nesse atual momento, né? E aí eu não estou falando do governo federal somente, né? Eu estou falando do governo federal, do estadual e do municipal também, num contexto geral, nas três esferas. A gente não tem uma política que gerencia essa parte educacional, a parte da saúde e a parte da segurança. Por isso que a gente sofre muito. E as empresas seguem esse modelo, correto? Então, por isso que esses conceitos que eu passo para vocês, como foi o de liderança e o dos outros, e também o que eu vou falar hoje, serve para a gente pensar diferente, abrir essa mentalidade nossa de observar que a gestão é importante, né, dentro desse contexto e fazer entender o porquê eu estou estudando gestão, né, a administração em si, dentro da área de radiologia, entendeu? Então, o que o professor está fazendo a cada semana com vocês, dentro desse método remoto, é fazer com que vocês entendam o significado da administração para a área de vocês e para vocês em si. Porque tem muita gente, como eu já até disse para vocês, que fala assim, a administração não vale para nada. Claro que vale. Olha o grande problema que a gente está vivendo, não só no mundo, mas principalmente no nosso país. Por quê? Porque não analisam a gestão, né, administrativa como deve ser analisada. As decisões são precipitadas, correto? Tomam decisões muito erradas. E isso não é só as grandes empresas, as grandes instituições. É todos, infelizmente. Por quê? Porque não gostam de entender para aprender. Então, como eu já disse para vocês, prestem bem atenção nesses próximos conteúdos que a gente está passando. Por quê? Porque o professor está fazendo essa interligação dos conceitos que já foram passados para a gente ter significado da nossa disciplina, tá? Então, para finalizar, a gente falou desse embasamento aí da liderança em cima dos valores humanos, correto? Parte 1, parte 2. E aí, hoje, quais são os conceitos que a gente vai falar dentro dessa área da gestão
do conhecimento empreendedor. É o raciocínio e a criatividade, né? Dentro desse processo de estímulo do raciocínio criativo, tá? Fazendo uma comparação entre o raciocínio e a criatividade, a definição do conhecimento por um todo, tá? O conhecimento tácito, que é aquele que é voltado na parte da experiência, o conhecimento explícito, que é mais voltado para a área da ciência, ele é mais formal, correto? E a transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora. E aí a gente finaliza a aula de hoje, e aí semana que vem a gente dá continuidade com a visão do empreendedorismo. Aí eu vou falar mais sobre a parte específica do empreendedorismo. Hoje é uma introdução que será complementada com a aula da semana que vem e vai fechar com chave de ouro, vai ser muito interessante, tá? Então o primeiro slide de conteúdo que a gente tem aqui, claro que é uma questão, né? Dentro desse processo de estímulo ao raciocínio criativo, né? O conhecimento é ter raciocínio e criatividade. Então, a gente já começa o nosso conteúdo hoje, pessoal, analisando essa reflexão. O que é o conhecimento? Claro, a gente já definiu algumas coisas, ó, voltando um pouco lá atrás, lá no início das nossas aulas, antes do recesso da pandemia, né? A gente falou de ciência, arte, teoria, administração vista como gestão, dentro daqueles conceitos, correto? E aí eu lembro muito bem que eu coloquei na lousa para vocês, e até fiz aqui também na revisão, né? Coloquei lá o conhecimento destacado em cima disso, porque tudo aquilo são áreas do conhecimento, ou seja, são conhecimentos, correto? Mas assim, como que eu formo esse conhecimento? Né? Conhecimento é ter raciocínio e criatividade, entendeu? Então é essa reflexão que eu provoco em vocês. E aí a gente vai buscar conceitos para entender se realmente o conhecimento ele é formado por esse raciocínio que o ser humano tem e essa criatividade que o ser humano tem. E aí a gente traz para o nosso país. Será que o brasileiro ele tem esse raciocínio e a criatividade para poder gerir o conhecimento dele de forma empreendedora? Entendeu? É isso que a gente precisa no nosso país, é isso que a gente precisa de profissionais que façam isso dentro das suas áreas, correto? Então, vamos lá. Comparação de raciocínio e criatividade. O que é raciocínio? A gente começa, para responder aquela questão normativa ali, a gente começa com o conceito de raciocínio, que está aqui na tela, né? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, eu vou estar lendo, né? Para vocês ir refletindo. Vai marcando aí, pessoal, vai fazendo um fichamento, tá? Raciocínio. O termo raciocínio designa um ato mental, sendo o processo intelectual humano que, por meio de mecanismos abstratos, permite a busca de conhecimentos imediatos e conhecimentos que se pretende alcançar. Ou seja, olha só que interessante, é uma designação de um ato mental, então eu tenho que ter uma atitude mental. Aonde é essa atitude, pessoal? Aqui, ó, nos meus pensamentos, correto? Todos têm raciocínio? Todo ser humano? Sim. Né? Desde quando a gente é gerado no ventre da nossa mãe, a gente já começa a raciocinar. Né? A gente começa, eu lembro muito bem que em uma das aulas eu falei, olha, a criança, ela já ouve, ela já vai mexendo, por quê? Porque ela vai sendo formado o raciocínio dela. Então, conjunto disso, ela vai tendo um processo intelectual, né? Por meio de mecanismos abstratos. O que é abstrato? É algo subjetivo, é algo que você não toca, não é tangível, mas você começa a formar um pensamento, uma atitude de pensar, correto? Buscando conhecimentos imediatos. Então, a abstração, ela te deixa curioso para você descobrir aquilo e chegar num resultado. Por isso que fala, ó, conhecimentos imediatos e conhecimentos que se pretende alcançar. Então, a partir do momento que eu começo a imaginar algo, que eu, né, eu começo a pensar que eu posso fazer aquilo, realizar aquele processo, a minha mente ela começa com essa atitude. E eu tenho que buscar mais conhecimento para poder alcançar o meu propósito.
Entendeu? Então o raciocínio, ele te provoca a te desenvolver, ou seja, melhor dizendo, ele te possibilita a desenvolver atitudes que começam de forma abstrata até você buscar conhecimentos para realizar algo que é tangível, que é concreto, correto? Isso é raciocinar. E tanto eu como vocês, como todos nós, seres humanos, temos esse raciocínio. Só que o que acontece, e aí eu sempre falo que eu não omito informação, é que muitos utilizam esse raciocínio para diversas coisas que não são significantes para o ser humano ou para desenvolver uma sociedade. E se atrapalham e atrapalham muitos outros. Correto? E a proposta, não só de todas as aulas que eu dei até agora para vocês, mas dessa aula também, para ir fechando esse quebra-cabeça que a gente vai montando a cada aula, é fazer com que a gente pense diferente, que o nosso raciocínio, ele tem esse aspecto de criar atitudes, né, que de forma intelectual, que eu começo a entender mais, a aprender mais, né, de forma abstrata às vezes, mas para realizar algo, buscando mais conhecimento para realizar aquele propósito que eu defini para a minha vida. Ou para o segmento, para a profissão que eu trabalho, que está dentro da minha vida. Entendeu? Então essa é a proposta do raciocínio. Correto? E isso, como eu já disse, tanto eu como vocês, nós temos raciocínio. Porém, a gente tem que fazer com que esse raciocínio ele seja estimulado cada dia. Nosso cérebro precisa de exercício. Correto? Mas para fazer coisas boas, interessantes, que tenham significado para mim e para toda a sociedade, correto? E aí a gente vem com a criatividade. O que é criatividade? Pode partir do espírito imaginativo. Então vamos supor, se eu tenho um raciocínio, que é o ato de pensar, né, a criatividade ela parte simplesmente do momento que eu começo a formar, a estimular o meu raciocínio. Então ela parte do espírito imaginativo. Você, eu, todos nós imaginamos as coisas. Correto? Ó, imaginativo de experiências que passam de geração a geração. Tá? Aqui, ó, experiências de geração a geração. Parte da imaginação, da atitude que eu tenho de raciocinar. Quando eu falo de experiências, aí é onde eu coloco em prática. Por isso que eu dei uma aula para vocês sobre os pilares da educação e as funções administrativas. Por quê? Porque eu tenho que forçar o meu raciocínio a estimular essa imaginação, esse processo abstrato para se colocar concreto. Eu viver aquela experiência, né? Passando isso da geração minha para outras gerações. Porque as gerações passadas passaram isso. Correto? Só que o problema de hoje é que a gente vive uma lacuna entre as gerações que já se passaram e essa geração que a gente vive. Ah, professor, mas por quê? Porque a gente tem muitos problemas causados por essa geração. Porque a gente foi estimulado a parar de pensar, a parar de raciocinar de uma forma correta para desenvolver a nossa sociedade. E aí eu não estou falando só de mundo, eu estou falando de Brasil. Entendeu? Então a geração nossa, de 30 anos, de 40 anos para cá, ela foi criada para não raciocinar. Ô professor, você está falando coisas aí que é pesada. É isso, gente. Eu não posso omitir. Entendeu? Você, eu, todos nós dessa geração fomos criados no nosso país para não pensar, para ser manipulados. E isso não pode acontecer. Por isso que essa aula é tão importante para o desenvolvimento tanto na área empresarial, mas também para a área pessoal que forma essa área empresarial. E quando eu estou falando de empresarial, pessoal, eu estou falando de profissional, de gente formar a ser profissional. Eu lembro muito bem que na primeira aula eu falei, ó, vocês, em qualquer curso que vocês forem desenvolver, forem estudar, vocês nunca vão formar primeiramente no profissional, você tem que formar em ser humano. É isso que a gente está fazendo dentro da nossa disciplina. É formar esse aspecto ser humano, por quê? Porque ele complementa, ou seja, ele dá continuidade na área profissional.
E na área profissional eu estou observando que a gente não tem mais profissionais. A gente tem pessoas que formam, mas que se dizem profissionais, mas não são. Por quê? Porque utilizam essa proposta de raciocínio, de criatividade, de desenvolver a sociedade de uma forma totalmente errada. E vai estimulando pessoas, como eu disse na aula da semana passada, né? Um líder, ele é o quê? Ele é um exemplo. Às vezes você não está na função de liderança, como eu disse. Mas você é inspiração para outra pessoa. Então você tem que ter características de líder. Por quê? Porque se você está passando o seu conhecimento de forma criativa, de geração para geração. E aí, como que a gente está passando essa proposta nossa de desenvolvimento, de raciocínio e criatividade, de gestão do conhecimento, melhor dizendo para vocês, para a nossa geração, ou melhor, para a geração que está vindo? E aí? Entendeu? Então é essa a reflexão que a gente tem que ter. Começar a observar isso. Olha lá, continuando. Geração a geração, mas ganha um maior alcance quando é estimulada por meio de um processo chamado educativo, coisa que no nosso país é falho, acabei de falar para vocês, né? A educação nossa nunca foi prioridade. E até esse momento, pessoal, não é. Correto? E aí eu não estou falando só para o governo, eu estou falando para a sociedade. Correto? Né? As pessoas não gostam de estudar no nosso país, pessoal. Por isso que a gente é precário. Se eu não gosto de estudar, como que eu vou treinar, eu vou estimular o meu raciocínio a ser criativo? Não acontece. Entendeu? Então o professor está dizendo para vocês que o processo educativo, ele faz com que exercita, né, esse lado do raciocínio e estimula essa criatividade nossa. Ou seja, só que eu tenho que gerenciar esse procedimento. Né? Por quê? Porque eu tenho que saber conduzir esse processo. E a nossa geração não está sabendo. Infelizmente. Tá? Ou seja, família e estudo. E aí? Como estão as famílias? Como está o estudo? Né? Fica para você pensar. No qual incentiva a atitude do simples fato de criar humano. Do criar humano. Então, pessoal, criar, todos nós temos capacidade de criar algo, métodos. Ah, professor, então você quer dizer que você vai falar aqui, se a sua aula voltada para a área de empreendedorismo é para a gente montar empresa. Não. Vocês vão observar que ao longo das nossas aulas eu não vou falar como criar uma empresa empreendendo, porque isso se fala muito na área de empreendedorismo. E não estou falando que é errado em estimular o empreendedorismo para desenvolver negócio. Não é errado, só que não é somente isso. E a gente tem que entender o contexto desse processo. Do que é, do que forma, como que forma essa gestão do conhecimento empreendedor. É isso que eu tenho que entender e não é passado para nós. Entendeu? Então a gente é manipulado. Por quê? Porque se a gente não tem esse raciocínio, essa criatividade usada para coisas que não têm significância, o que vai acontecer? Eu faço coisas assim, eu entendo de uma forma errada. De vez eu aprender, eu desaprendo. E penso que estou aprendendo. É isso que acontece com a nossa sociedade hoje. Não busca a informação do jeito que deve ser buscada. Por quê? Porque o processo educativo é falho. Tanto da área da família, da escola também. Correto? E aí a sociedade ela vai, né, conforme a música toca, e não pode. Entendeu? Né? É como eu sempre falo, difícil, pessoal, não é fazer o que todo mundo faz. Isso todo mundo faz. Todo mundo faz um curso. Não é verdade? Isso é fato. Agora, difícil é fazer o que todo mundo faz de forma diferente. Aí é difícil. Por quê? Porque se você faz um curso como o outro está fazendo, mas você faz de forma diferente porque você usa o seu raciocínio, a sua criatividade para fazer esse processo de criar um método para desenvolver o seu trabalho, você está fazendo o que o outro faz, mas de forma diferente. E aí você é diferencial. É assim que a gente tem que entender. É disso que a gente precisa, de profissionais, de seres humanos que se tornam profissionais, que estimulam esse processo. E eu não estou vendo isso acontecer. De verdade.
Só que eu convido a vocês para refletir dentro dessa aula e em tudo que a gente já foi falado dentro da nossa disciplina e fazer uma interdisciplinaridade dentro da nossa disciplina e uma multidisciplinaridade com as outras disciplinas que vocês aprendem no curso. Entendeu? Para se tornar um melhor ser humano e, consequentemente, um melhor profissional. Seja na área de radiologia, que é o que vocês estão estudando, ou se você ainda não estiver trabalhando na área de radiologia, seja em outra área. Então você tem que levar esse conhecimento para a vida. Olha só que legal. Certo? Vamos continuar aqui. Definição de conhecimento. Então a gente já falou de raciocínio e criatividade. Correto? Né? Ato de pensar, né? Estimulando a imaginação, embasado em experiência, correto? Para criar o ato humano. Legal, tá? Agora a gente vem com o conhecimento. O que é o conhecimento em si? Ó, é a informação entendida, organizada e essencial ao aprendizado do ser humano. Então eu tenho que raciocinar e tenho que estimular a minha criatividade. Sendo estados mentais em constantes mutação, porque a todo momento a gente está mutando. Todo momento as pessoas começam a evoluir os seus pensamentos, porém essa evolução ela tem que ser gerenciada. Por isso que o tema da aula é gestão do conhecimento empreendedor. Por quê? Porque as pessoas de 40 anos para cá mudaram a forma de pensar, mas de vez evoluir, se eu posso dizer assim, desevoluíram. Pensando que estão evoluindo. Ah, professor, mas são todos? Não são todos, porque eu nunca vou generalizar, mas a grande maioria, e aí trazendo para o nosso país, aconteceu isso. Claro, influenciado por aspectos políticos, globais, em geral, mas isso é fato. Entendeu? E eu não posso, né? Eu tenho que entender esse conhecimento porque é uma informação entendida, organizada, essencial para o aprendizado do ser humano. Veja que o entendimento, pessoal, ele está vindo antes do aprender, porque eu tenho que entender, senão eu só tenho acesso a isso que a nossa população está tendo. Acesso a vários tipos de conhecimento, mas não está entendendo. Então, que aprendizado é esse? Entendeu? Por isso que a gente vê profissionais pessimamente, que nem pode ser chamado de profissionais, em todas as áreas. Não é só na área da saúde, mas em todas as áreas. Por quê? Porque não querem fazer com que esse acesso seja entendido e aprendam de uma forma, né, que façam a diferença para ele mesmo, para o próprio indivíduo e para a sociedade. Entendeu? Por isso que a gente vive num caos. Talvez em outros países que são desenvolvidos, há uma outra forma de pensar, mas eu não estou falando de outros países, eu estou falando de nós, brasileiros, que a gente tem que mudar essa ideia. Correto? Ah, professor, mas você não vai mudar o mundo. Não vou, só que eu estou aqui para fazer você refletir. Que a gente tem que mudar o nosso pensamento, de uma forma que a gente estuda para fazer a diferença e não causar problemas, pessoal. Certo? Vamos lá, continuando. Mutação capaz de criar alternativas, olha que lindo isso, que solucionam problemas relacionados a diversas situações cotidianas. Então, para isso que é o conhecimento, pessoal, eu busco, né, utilizar o meu raciocínio e a minha criatividade, né, com uma espécie de entendendo isso, aprendendo para fazer o quê? Solucionar problemas, criar alternativas solucionáveis, né, para diversas situações que a gente vive. Será que foi isso que fizeram com a Covid-19 no nosso país? Não, eu já falei para vocês o que fizeram. Né? Trataram o efeito e não a causa. Então, teve gestão nisso? Nenhuma. Tudo que foi utilizado, né, foi disponibilizado para a utilização de uma forma correta para os estados, os municípios, para o Brasil no todo, foi utilizado de forma errada. E aí veio a corrupção.
E a sociedade simplesmente abraçou a causa. Entendeu? Repito, não estou falando que não existe o vírus, tá? Não estou falando que a gente não precisa se cuidar. Sim, tem que se cuidar. Só que eu estou falando que não fizeram nada, não utilizaram o raciocínio, a criatividade, nem os nossos governantes, nem a própria sociedade para fazer o quê? Fazer com que as pessoas vivam dentro desse caos, criando alternativas que solucionam os problemas. Não foi feito isso, gente. Por isso que a gente está vivendo esse problema. Talvez no mundo não foi feito? Talvez, mas eu estou falando de Brasil. Não foi feito, gente. Infelizmente, utilizaram dinheiro para roubar as pessoas. E as pessoas manipuladas por isso foram usadas. Infelizmente. E aí, com isso, pessoas morrem. Correto? Por quê? Péssimos profissionais. Por quê? Porque se a gente tivesse uma geração, né, que buscasse entender o conhecimento para aprender, talvez a gente não teria, né, esse problema. Porque a gente não utiliza o conhecimento como deve ser utilizado. Infelizmente. Resumindo, olha lá, olha aqui embaixo, aqui, ó, resumindo. Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. É desvendar o imaginável por meio de ideias ou a noção de alguma coisa. Entendeu? Ato ou efeito de conhecer, ou seja, quando eu quero conhecer, eu quero aprender, então eu tenho que buscar entendimento para isso, eu tenho que estudar. Será que é isso que as pessoas estão querendo fazer no Brasil hoje? Entendeu? Para começar, olha como que a gente está estudando. Entendeu? Será que a educação é prioridade? Não. Eu estou fazendo o meu melhor aqui, pessoal, aprendendo sim. E estou querendo que vocês peguem esse vídeo e aprendam, e eu tenho certeza que vão aprender, como outros professores estão fazendo. Correto? Só que eu digo para vocês, a educação nossa não é prioridade, porque senão a gente não estaria nesse processo. A gente estaria desenvolvendo dentro de sala de aula, com os cuidados necessários. Por quê? Porque a gestão deveria ser feita de uma forma correta, mas não foi feito isso. Então a gente, como professor, eu estou fazendo o melhor para você entender isso que eu estou falando, para a gente pensar diferente na nossa vida e na nossa área profissional. Porque isso é conhecimento, tá? É o saber, conhecimento é o saber, a instrução e a informação, pessoal. Com outras palavras, conhecimento nada mais é do que o aprender, fazer, conviver e ser. Lembram disso? Os pilares da educação. Olha só. Para isso eu tenho que gerenciar esse conhecimento de uma forma empreendedora. Certo? Com isso, o processo de raciocinar e criar parte da ação do pensar, isto é, ter opinião, fato, certo? Pensar, ato pensar, ou seja, raciocinar, pensamentos coerentes, não esse punhado de baboseira que os outros estão fazendo aí, gente, certo? Pode ser definido por meio do conhecimento tácito, que é o embasado na experiência, e o conhecimento explícito na ciência. Vamos analisar os dois. Primeiro, tácito, experiência, tá? Parte do saber já adquirido pela experiência e observação, tá? Não está presente somente nas operações científicas, não. Ou nas profissões relacionadas às chamadas ciências. Ele está presente em muitas atividades que muitas atividades que são exercidas ao longo do cotidiano da vida. Como, por exemplo, na dedução de acontecimento por meio da análise de fatos. Olha só. Lembra que eu falei lá no início das nossas aulas que a gente tem o conhecimento empírico, que é o embasado na experiência, é o tácito. É aquele conhecimento que eu vou vivenciando, eu vou tendo aquela curiosidade, correto? De estimular o meu raciocínio a ser criativo. Com isso, eu aprendo, eu entendo e aprendo. Por quê? Porque eu tenho que me aperfeiçoar, ou melhor, aperfeiçoar esse conhecimento tácito, que é a minha experiência, em cima da ciência. Aí eu vou ter a curiosidade para
pegar a minha criatividade, estudar mais ainda para realizar propósito, gerenciar o meu conhecimento de forma empreendedora. Por isso que eu estudo de forma científica, porque senão não tinha sentido de eu estudar, pessoal. Eu tenho que aperfeiçoar o conhecimento que eu já tenho, que eu já aprendi com a minha vivência. Entendeu? Desde quando é criança. Mas como que está a experiência das pessoas hoje, das crianças? Quantos pais que você vê que, de vez em estimular os seus filhos a ter mais raciocínio e criatividade, dão um celular para uma criança de 3, 4 anos de idade? E tá lá, aprende aí. E aí? E o pior disso é que a escola às vezes aceita. Correto? E como que forma essa geração? Veja só, se a nossa geração já é falha, imagine a geração que está vindo. Como que será os próximos médicos, os próximos radiologistas, os próximos administradores, os próximos contadores, né, esteticistas, professores, desse jeito? Já pararam para pensar? Como que serão criadas as próximas empresas desse modo de pensar que a gente está vendo? Que essa geração totalmente desorganizada, que não busca fazer com que a geração que está vindo pense de uma forma que tenha curiosidade e vivencie o seu conhecimento de uma forma tácita para buscar um conhecimento científico e aperfeiçoar ele. Não está fazendo isso, gente. E aí? Olha o caos que está o mundo hoje. Imagine daqui para frente, se nada for feito, se a gente não mudar esse pensamento. Como que vai ser? Parem para pensar, reflita nisso. Entendeu? Eu não estou falando que vocês são culpados. Nada disso, pessoal. Eu estou aqui mostrando para vocês que é em cima do estudo, de tudo que a gente vem aprendendo, mudar esse pensamento para a gente melhorar nós. Correto? Porque eu falei isso no início, que a gente é limitados, e se a gente vivencia somente essas limitações, a gente fica defeituosos, né? Onde a gente comete muitas falhas, e não é esse o princípio do ser humano. O ser humano não é perfeito, nunca vai ser, só que o ser humano ele tem que pensar primeiro antes de agir, e eu só faço isso a partir do momento que eu estimulo o meu raciocínio a ser criativo, de uma forma que eu gerencio o meu conhecimento de forma empreendedora, pessoal. E isso não está acontecendo na nossa geração e pior, a gente não está passando isso para as próximas gerações. Aí você vai falar, pô, mas a culpa é de quem criou nós. Não somente. Não é. Porque quem criou nós teve uma educação, né, de acesso ao conhecimento muito fraca, mas criava com valores. Podem perguntar por avós de vocês, pais de vocês, que têm aí mais de 50, 60 anos, vocês vão ver como que esse pessoal era criado de uma forma valorosa, aonde tinha humildade, tinha coragem, tudo que a gente já falou, honestidade, credibilidade, entendeu? Só que de uns tempos para cá, devido a uma política, não só mundial, mas falando de Brasil, a gente foi criado a perder esse raciocínio de uma forma criativa, aonde desenvolveu esse pensamento. Ou seja, aí a geração que explicava para nós como deveria ser e causava curiosidade em cima dos nossos conhecimentos tácitos para buscar conhecimento e aperfeiçoar tudo que eles ensinaram para nós, a gente não quer mais nada. Por quê? Porque fomos estimulados a não pensar de uma forma que mude, né? Que evolua esse processo. Pensar e executar, porque as pessoas pensam que tem muita gente que acha que está uma maravilha. Não está, pessoal. Olha a realidade do nosso mundo, do nosso país. Entendeu? Porque a gente tem péssimos profissionais. Pessoas que estudam somente porque acham que é bonito. Pessoas que, na primeira dificuldade, desistem. A nossa geração, pessoal, nunca foi tão chamada de geração de desistência.
Por quê? Porque não aprendem, não buscam esse conhecimento tácito de experiência e buscar a curiosidade para desenvolver essa parte científica e melhorar de uma forma empreendedora. Olha o significado do conhecimento explícito, correto? Olha só que interessante. Constitui um conhecimento contingente, pois suas preposições, ligação e hipótese têm a sua veracidade ou falsidade, conhecida por meio da experimentação do estudo em teorias. Olha só que legal, né? Em teorias, tá? De modo que sua função é complementar a observação da experiência vivencia, ou seja, a vivenciada. A experiência que é vivência, que foi vivenciada por nós. Ou seja, se trata de um saber organizado, no qual forma sistema de ideias, não deixando o conhecimento do indivíduo ficar dispersos e desconexos. Esse é o conhecimento explícito, embasado em ciência, em conhecimento, né? Constitui conhecimento contingente, pois suas preposições, a ligação disso ou hipótese, tem a veracidade ou falsidade. Sim, pode ser verdade ou pode ser falso. Só que eu vou saber o que é, porque eu vou aperfeiçoar o meu conhecimento, tá? Olha lá, conhecida por meio da experimentação do estudo em teorias. Tem que fazer sentido, pessoal. Eu não posso só ter acesso. Eu tenho que entender isso para aprender. Não estamos fazendo isso. Porque complementa o que? A nossa vivência. Se trata do saber organizado, no qual forma um sistema de ideias. Meu raciocínio sendo estimulado a ter criatividade e ser desenvolvida de forma empreendedora, não deixando o conhecimento do indivíduo ficar dispersos e desconexos. Como está o conhecimento dos indivíduos hoje, da sociedade? Totalmente disperso, totalmente desconexo. Por quê? Porque não tem uma gestão do conhecimento empreendedor. Infelizmente, pessoal, entendeu? A gente tem um conhecimento tácito, a gente tem um conhecimento explícito, mas os dois são desconexos porque as pessoas não gerenciam esse procedimento de forma empreendedora, correto? E aí a gente vem, como que transforma esse conhecimento em sabedoria empreendedora? Pode-se dizer que o conhecimento transformado em sabedoria empreendedora nada mais é do que o pensar humano capaz de gerar novos conhecimentos por meio de saberes empreendedores, sintetizados, olha lá, de novo, nos pilares da educação. Aprender, aqui está como saber, mas é o aprender a aprender, o aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Entendeu? Eu não falei em nenhum momento, como eu disse no início da nossa aula, correto? Que o empreendedorismo ele é somente voltado para a criação de empresas. Não falei. Eu estou falando que como forma esse raciocínio, essa criatividade embasado num processo educacional onde eu gerencio o meu conhecimento como um todo, né? Observando o que é o meu conhecimento tácito, que é embasado na minha experiência, aperfeiçoando para o meu conhecimento explícito, que é a ciência, para formar essa sabedoria empreendedora, gerenciando esse conhecimento de forma empreendedora, pessoal. Então entende-se que a sabedoria empreendedora é o uso do modo eficiente e eficaz da gestão do conhecimento, e aí eu até poderia acrescentar, do conhecimento empreendedor como um todo. Olha que lindo isso. Entendeu? É fácil ter sabedoria empreendedora? Porque sabe o que está agregado à sabedoria empreendedora? Só aquele cara que monta uma empresa e ganha dinheiro. Não é isso. Não é isso. A sabedoria empreendedora, ela não vem do aspecto do ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro com um trabalho eficiente, né? Sendo um profissional, um ser humano dedicado, é o resultado
de tudo que você tem que fazer primeiro. Primeiro você tem que pensar, que você tem que raciocinar, você tem que estimular esse raciocínio a ser criativo dentro de um processo educativo, aonde você gerencia, de novo, o conhecimento tácito e o explícito como um todo de forma empreendedora. Pessoal, é isso. Correto? É isso. Certo? Então a nossa aula de hoje, ela termina em cima disso. Porque semana que vem eu vou falar mais, mas sobre empreendedorismo. Então eu peço, assistam esse vídeo inteiro, pessoal. Assistam, prestem bem atenção. Esse conhecimento é de extrema importância para vocês. Tá? Adquiram, buscam absorver esse conhecimento e refletir no que vocês já fizeram, no que vocês estão fazendo e no que vocês vão fazer. A questão que eu deixo para vocês essa semana, de acordo com o que foi estudado, com suas palavras, defina seu entendimento por raciocínio e criatividade que formam o conhecimento empreendedor. Então, vou ler novamente, porque acho que não ficou claro. De acordo com o que foi estudado, com suas palavras, defina, conforme o seu entendimento, me perdoe, o que é raciocínio e criatividade que formam o conhecimento empreendedor. É isso que eu quero. Defina raciocínio, criatividade que forma todo esse conhecimento empreendedor. Certo? É isso que é a nossa atividade dessa semana. Tá? Para finalizar, a gente falou de todos esses aspectos aí do processo do estímulo do raciocínio criativo, onde a gente busca estimular essa gestão empreendedora, correto? Do conhecimento empreendedor, de uma forma que se torne uma sabedoria empreendedora, certo? Semana que vem a gente continua falando um pouco mais sobre a visão do empreendedorismo. Então vai ter muita coisa boa, gente. Convido a vocês, semana que vem, a assistir a aula, desenvolva essa atividade e se prepare, porque o conhecimento da semana que vem vai ser fascinante também, gente, como esse. Vai complementar, tá? Lembrando, a gente está entrando a cada dia no espiral desse conhecimento administrativo, tá? Por quê? Porque o intuito da nossa disciplina é formar vocês como seres humanos para ser grandes profissionais, tá? Entendendo que a administração ela tem que ser vista como uma gestão, não somente empresarial, mas humana, certo? Eu deixo aqui minha reflexão da semana para vocês. O conhecimento tem o início, tem meio, mas não tem fim, pois ele é entendido, aprendido e aperfeiçoado para todo o desenvolvimento empreendedor da vida, certo? Então, isso daqui que a gente está lendo, essa reflexão, ela responde lá aquela primeira, juntamente com tudo que foi falado na nossa aula, responde aquela primeira pergunta: o conhecimento é ter raciocínio e criatividade? A resposta está aí para vocês refletirem, certo? Obrigado pela aula, um abraço a todos e até a próxima aula.